Olá, sejam bem-vindos ao Imobiliarismo. Essa é a segunda parte da resenha sobre o Mistério do Capital, do Hernandes Soto. No vídeo anterior, eu expus a resenha do primeiro capítulo, que é Os Cinco Mistérios do Capital, no qual eu expus a estrutura argumentativa que o autor se comprometeu a seguir, e eu destaquei a ideia central da obra como sendo a de que a regularização da propriedade é um fator essencial para o desenvolvimento econômico, que permite que imóveis se tornem ativos produtivos, geradores de crédito, que eles garantam negócios, que sejam impulsionadores do crescimento urbano ordenado, e também destaquei que o sistema jurídico, administrativo e os seus operadores são os determinantes do sucesso ou do fracasso desse processo. E agora, no segundo capítulo, cujo título é O Mistério da Informação Desaparecida, o ponto central é que, sem um sistema formal eficiente de reconhecimento de propriedade, um número absurdo, né, de imóveis permanece subcapitalizado. O de Soto vai estimar esse valor em trilhões de dólares, não sei se essa estimativa é correta, mas é o que ele faz. Então isso significa que o valor desses imóveis e o potencial que eles têm de movimentar a economia é diminuído, é reprimido, né, o valor real desses bens fica circunscrito lá ao uso imediato deles, e nada mais, tá? Então a situação vai gerar coisas como ineficiência, que vai para além do mercado imobiliário, né, porque ela impede que a propriedade cumpra o papel econômico potencial que ela tem de gerar riqueza, circulação de crédito, estimular trocas, né, que alcancem todas as esferas da economia, não só a parte imobiliária. E o problema daí não é que os países em desenvolvimento não tenham ativos, eles têm e muitos, mas sim que esses ativos aí são subutilizados. Então, a informação desaparecida que o título faz menção é de que os ativos econômicos desses países com excesso de informalidade, esses ativos não seriam quantificáveis. Inclusive, esse é o motivo da escolha dessas propriedades imóveis como objeto de estudo na obra, porque elas podem ser contadas, o seu valor pode ser estimado, né, com base na materialidade, nos tijolos, madeira, matéria, que é resultante da construção mesmo. Então, o motivo do desaparecimento da informação para o De Soto é o sistema jurídico administrativo público que inviabiliza a formalização da propriedade dos pobres, principalmente. Aí, então, ele se concentra nesse problema e vai buscar entender, né, por que que tantas pessoas permanecem na informalidade. Vai dar vários exemplos e para tentar responder essa pergunta, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é umas sondagens empíricas e uma delas é um experimento que ele chama de experimento no Peru, para medir a eficiência burocrática. Eles tentam abrir uma empresa, seguindo rigorosamente todas as exigências legais para abertura. E ele relata que o processo demorou 289 dias, envolveu dezenas de passos, custou 31 vezes o salário mínimo. E a partir daí, desse pequeno experimento, ele passou a investigar a quantidade de passos e o tempo necessário que toma, né, para obter regularmente propriedade de bens imóveis em países com uma administração ineficiente, que ele vai usar esse termo, países de terceiro mundo. Então, em vários desses países, para obter um título, né, de propriedade, ele relata que se levava mais de uma década, tá? Mais de uma década. Então, nesse período, se tinha vários passos, ele faz até uns diagramas muito interessantes de quantos passos burocráticos se leva para conseguir, né, fazer um registro de um imóvel, ou então, por exemplo, entrar numa pegar uma propriedade pública e registrar. Então ele vai dizer, levava esse título de propriedade levava mais de uma década, passava por uma maratona de exigências que ele coloca nesses diagramas, exigências administrativas, e essa ineficiência da administração pública para ele cria uma coisa que ele vai chamar de exclusão burocrática, né, um fenômeno em que a maioria das pessoas simplesmente não consegue arcar com os custos, né, o tempo, os entraves legais, os entraves administrativos para regularizar os seus bens, e isso faz com que a formalização se torne algo praticamente inacessível, então a única alternativa viável é a informalidade. Então a consequência disso é o que? Um mercado fragmentado, um mercado que é imprevisível. Sem essa documentação adequada, as pessoas criam sistemas informais, né, para negociar propriedades, elas usam contratos particulares, testemunhas, uma rede, ele usa esse termo, acho, até rede de confiança local, para poder, enfim, se fiar naqueles negócios que estão sendo feitos de uma maneira excessivamente informal, e no curto prazo isso vai manter a economia funcionando, mas sem segurança jurídica. Então, se um herdeiro inesperado aparecer, se o Estado resolver desapropriar uma área, não tem garantia para quem comprou um imóvel sem registro formal. Para um advogado imobiliário, e isso é uma observação minha, isso significa atuar num ambiente de alto risco, onde as transações podem ser contestadas facilmente, os negócios podem ruir de uma hora para outra.
E ainda os honorários advocatícios, principalmente, acabam sendo reduzidos, porque o advogado atuaria para colmatar, né, para preencher lacunas que desde o seu início elas já são causadas pela falta de recursos de uma população que é jogada na informalidade. Então, esses honorários, o pagamento, a circulação de capital e de dinheiro aí, de valores, ela seria reduzida. O que é quase dizer que, dependendo do local, não valeria nem a pena, né, para um advogado tentar fazer isso. E o impacto disso na economia é enorme. Então, sem segurança jurídica, não tem crédito, porque os bancos não financiam os imóveis irregulares. Sem crédito, o mercado imobiliário fica estagnado, perde a capacidade de impulsionar o desenvolvimento urbano e, no fundo, a falta de um sistema eficiente, né, de registro mantém um círculo vicioso de capital morto. Capital morto é um termo-chave que ele usa. Capital morto. Em que os bens poderiam gerar riqueza, que aqueles bens, né, que poderiam gerar riqueza, poderiam servir como capital, ou seja, ir além simplesmente da materialidade deles, eles permanecem fora do sistema formal, não têm condições de ser utilizados daí plenamente, tá? Capital morto. Então, para quem atua no direito imobiliário, a lição desse capítulo é clara: a regularização fundiária ela não é só uma questão burocrática. Eu já tinha falado disso antes, ela é um pilar do desenvolvimento econômico. Então, cada imóvel que sai da informalidade e entra no sistema formal, ele não só ganha valor, e valor potencial também, mas ele se torna um ativo econômico. É um ativo econômico, não é só mais uma casa, não é só mais uma residência, é um ativo econômico, é funcional, ele pode garantir negócios, ele pode proteger interesses de outras áreas econômicas, inclusive, pode atrair investimento, ele pode oferecer segurança para comprador, segurança para vendedores. O que o Hernando de Soto demonstra, então, é que se os países conseguirem transformar os seus bens informais em ativos legalmente reconhecidos, isso representaria um salto gigantesco no crescimento econômico. Isso é o resumo, digamos, desse capítulo. E no próximo episódio, no próximo vídeo, a gente segue para o terceiro capítulo, cujo título é O Mistério do Capital, e nesse capítulo ele vai entrar numa parte mais teórico-econômica. Ele vai explicar como é que ele acha que os países desenvolvidos conseguiram integrar sua propriedade ao sistema econômico e quais os caminhos para replicar esse modelo, tá? Isso vai tocar diretamente na questão da estrutura jurídico-administrativa desses países, o que é de interesse direto para um imobiliarista. Então eu vejo vocês nesse próximo vídeo de resenha do terceiro capítulo.